estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo os deputados Luiz Sérgio, do PT, e Eduardo Cunha, do PMDB. Deputado Eduardo Cunha, essa semana os ruralistas deram mostras de sua força no Congresso. Primeiro, impediram que se votasse em segundo turno o projeto que expropria terras de quem, enfim, usa mão de obra escrava. Não foi votado. Segundo, o seu representante no Congresso entrou com um projeto conceituando o que é trabalho escravo e, obviamente, reduzindo aquelas situações consideradas como situações de trabalho escravo. Isso não depõe contra o Congresso, ou seja, não tratar dessa questão, no momento, inclusive, que o Ministério do Trabalho flagrou várias situações consideradas análogas às de trabalho escravo. Quer dizer, tomar medidas contra o senso comum que repudia esse tipo de situação não é um retrocesso? Veja bem, foi bom você tocar nesse tema, porque às vezes cria-se uma confusão que não se quer tratar do trabalho escravo. Na prática é o seguinte, o trabalho escravo já é crime, já é tratado e já é punido. O que está se discutindo é uma PEC, a qual nessa PEC você permitiria também, como punição adicional, a expropriação da terra. Essa é a divergência que está. Qual é a dúvida que ficou? Expropriação é pena de morte. Você só dá pena de morte se efetivamente você chegar no extremo. Até os países que adotam a pena de morte vão no extremo. Então o que acontece? A definição daquilo que pode gerar uma expropriação tem que ficar muito clara. Porque, por exemplo, há fiscais que autuaram determinadas fazendas porque trabalhadores dormiram em rede. Só que, por exemplo, em determinadas regiões do país, os trabalhadores só dormem em rede. Então, há situações que precisam ficar claras para a sociedade, porque a gente não pode dar a pena de morte sem uma coisa estar definida. A apresentação desse projeto do deputado Moreira Mendes foi fruto da discussão que iria se aprovar um projeto que definisse bem o que era analogia ao trabalho escravo e, em seguida, isso se votaria a PEC. Se o que ele apresentou não define a contento aquilo que o conjunto do Congresso vai entender nessa apreciação, é claro que ainda é sujeito a mudanças. Eu não conheço o texto dele, pode ser que eu concorde ou não, mas que algo tem que ser votado para definir, para que a gente não vá ao extremo, porque tem um outro problema. A maioria das comercializações que são feitas em determinadas regiões do Brasil, fazendas são arrendadas. Então eu lhe pergunto o seguinte, se eu arrendo uma fazenda sua e tem um problema dessa natureza, você que vai perder a propriedade se me arrendou? Então tem situações que precisam ficar claras e definidas. Ninguém é contra a punição do trabalho escravo. O que a gente quer é não pela ânsia, porque vem um dia, que é o dia 13 de maio, pudesse fazer uma situação de provar um projeto que parecia ser bonito para a sociedade e, consequentemente, sem ter o cuidado devido com o conjunto da sociedade que vai ser, de uma certa forma, ou penalizada ou que vai se sentir contemplada com a punição por esse tipo de situação. Deputado Luiz Sérgio, esse projeto do deputado Moreira Mendes, que na realidade reduz aquelas situações consideradas análogas à situação de escravidão, o senhor acha que é oportuno nesse momento? O senhor acha que realmente há um vazio de conceituação que exija esse tipo de projeto na Câmara? Porque a suspeita que se tem é que a ação do grupo ruralista quer, na prática, reduzir as situações em que possa ser considerado trabalho escravo real. Não, há um problema a ser focado, primeiro, de forma positiva. O Congresso, depois de tantos anos, vai apreciar, o presidente da Câmara, deputado Marco Maia, colocou isso de forma muito clara, esta PEC, porque o trabalho análogo à escravidão, ele é tão inaceitável que exista ainda. É degradante, né? Que se discuta no país, nesse momento, que nós estejamos envolvidos nisso ainda, né? É uma debatendo e discutindo isso. Agora, quando há também muito foco para a área de fazendas e para a área da agricultura, é preciso também deixar claro que os fiscais do Ministério do Trabalho já encontraram, mesmo em área urbana, em empresas, trabalhadores em situações idênticas a essa. Então, não é uma questão também só em relação ao campo, embora a incidência na área do campo seja maior. Mas o importante é que a pressão da sociedade, dos movimentos organizados, levou com que o Congresso pautasse esse tema, e este tema será deliberado. Agora, a questão de se discutir o que é o trabalho escravo, acho que isso já está muito claro
o que é o trabalho numa condição análogo à escravatura. Então, acho que quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, já definiu muito bem o que era o trabalho análogo à escravidão, aquele que acaba sem direito algum, né? Agora, se um fiscal ou outro do Ministério do Trabalho cometeu um erro ou um exagero ou um equívoco, no decorrer do processo, isso será esclarecido. Nós estamos a 2 minutos do encerramento do programa. Eu queria levantar mais uma questão polêmica. A Câmara está para votar o fim do 14º e do 15º salário de vocês. Vocês têm 15 salários. Muito bem. Há uma discussão em torno disso e parece que alguns deputados não estão assim muito entusiasmados com isso. O líder do PT, Gilmar Tato, diz que a Câmara tem outras prioridades, que essa não é uma prioridade. Isso trouxe a suspeição de que ele não estaria muito interessado, portanto, se conclui que o PT também, porque o líder está dizendo isso, não estaria muito interessado nessa votação. Deputado Eduardo Cunha, a manutenção de 15 salários, 14º e 15º, não é um privilégio absurdo e injusto, já que só vocês, deputados, têm isso, e o trabalhador normal, mortal, só tem o 13º salário e olha lá? Veja bem, eu concordo com você. Eu concordo que você ter um número elevado de salários não condiz com uma realidade que a gente tem que adequar. O problema todo é que isso foi criado de uma forma no momento que o salário era pequeno. Então, para te dizer que você conseguia atingir o ganho salarial correto, começaram a se inventar situações para dar o 14º, 15º salário. Eu acho que tem que dar o salário decente e dar igual a qualquer trabalhador. Rapidamente, deputado Luiz Sérgio, nós estamos aí a 1 minuto do final do programa, mas qual é a sua avaliação a respeito disso? O senhor é favorável à manutenção de 15 salários ou o senhor defende esse projeto que põe fim ao 14º, 15º salário dos deputados? Eu defendo o projeto que acaba com esse privilégio. Tenho muita convicção e certeza de que ele será apreciado e será e vai se acabar esse privilégio. Nós não temos que defender privilégio para ninguém, temos que defender condições iguais de trabalho e de remuneração. Muito obrigado, deputado Luiz Sérgio, pela sua presença no Jogo do Poder. Foi mais uma vez um prazer recebê-lo aqui. Da mesma forma, deputado Eduardo Cunha, muito obrigado por ter comparecido mais uma vez ao programa. Eu que agradeço. Obrigado a todos vocês e obrigado a você de casa que nos acompanhou até agora pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela audiência e até lá.